Então, aqui quem vos fala é o professor Físio e hoje iremos abordar o tema da microfisioterapia. Nesse vídeo você vai aprender um pouco sobre a história da microfisioterapia, seus criadores, quando chegou ao Brasil, como é a microfisioterapia, o que é a microfisioterapia, suas indicações, contraindicações, tudo isso nesse vídeo. Então fica até o final para você esclarecer todas as suas dúvidas e aprender aqui com a gente um pouco mais sobre essa técnica que vem crescendo muito no Brasil, uma técnica muito interessante, que vem trazendo muitos resultados e contribui muito para a clínica de qualquer fisioterapeuta. Então vamos lá. O que é a microfisioterapia, né? Uma técnica muito falada aí no meio profissional. Pessoal, antes de dar sequência aqui, se você já é inscrito, muito obrigado aí pela sua inscrição. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, dê uma olhada no nosso conteúdo, venha estudar, aprender com a gente, deixar sua opinião, solicitar alguma dúvida para que possamos desenvolver um trabalho aqui para te ajudar a aprender cada dia mais. Então, na história da microfisioterapia, né, é um método criado na França, lá na década de 80, por dois fisioterapeutas franceses. Esses fisioterapeutas também osteopata, não são osteopatas, pois ainda estão vivos, tá? Os criadores da microfisioterapia estão vivos e são Daniel Grosjean e Patrice Benini. Eles criaram essa técnica lá na década de 80 na França. E estão até hoje aí disseminando esse conhecimento maravilhoso aí para fisioterapia e seguindo seus estudos. A história da microfisioterapia no Brasil trouxe para vocês aqui hoje de forma atualizada, pois aconteceram algumas coisas aí por meio do caminho, nesses praticamente 20 anos de fisioterapia do Brasil, e talvez aí até esclareça algumas coisas para quem tem dúvidas, né? Esse método chegou no Brasil, então, em 2004, veja bem, ele surgiu na década de 80, mas chegou no Brasil em 2004. E a história diz que a primeira formação profissional aconteceu no ano de 2005, tá? Eu busquei essa informação em livros, né, de microfisioterapia, e também em alguns sites específicos na internet. Eu deixo aqui para vocês, logo embaixo aqui na descrição, um site de pesquisa para que vocês possam averiguar informações. Mas é dado na história de que a primeira formação profissional aconteceu no ano de 2005. Desde lá já foram muitos e muitos profissionais formados. Eu não consegui levantar total informações de quantos, mas acredito que passa de 5.000 profissionais formados no Brasil. No início, né, da formação profissional de microfisioterapia, ela era realizada pelo Instituto Salgado. Então, aqui no Brasil existia assim, uma exclusividade para o Instituto Salgado, que ministrava e ensinava a microfisioterapia no Brasil. Mas há alguns anos, eu não sei precisar quantos anos ao certo, existiu uma separação entre os criadores da microfisioterapia. Daniel Grosjean e Patrice Benini se separaram, cada um seguiu o seu caminho e estudando, desenvolvendo ainda a abordagem no contexto da microfisioterapia, mas se separaram, cada um foi para um lado, e hoje, como o vídeo é sobre microfisioterapia, eu não vou falar sobre Patrice Benini, mas sim de Daniel Grosjean, que segue no Brasil com a microfisioterapia, né? Então, atualmente, no Brasil, o Daniel Grosjean segue com sua equipe, e hoje o curso, a formação de microfisioterapia, ela é dada pelo Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, com profissionais competentes, capacitados, toda uma equipe
voltada a desenvolver a microfisioterapia no Brasil. Então hoje não se tem mais a relação microfisioterapia se formando no Instituto Salgado, mas sim, o Instituto Salgado foi pioneiro e quem trouxe a microfisioterapia para o Brasil. Tá? Acredito eu que Afonso Salgado tenha muito orgulho deste feito, de ter participado da história da microfisioterapia. E hoje o Instituto Salgado, eu não fiz uma pesquisa a fundo, tá, pessoal? Mas hoje o Instituto Salgado segue com Patrício Benini e Daniel Grosjean segue no Brasil com o IBM, Instituto Brasileiro de Microfisioterapia. Continua com os seus estudos, se aprofundando, né? Hoje a formação de microfísio chega-se aos níveis do P9, que se fala, e pelo que o IBM tem no site, existem novos estudos em andamento e provavelmente deverá vir atualizações em microfisioterapia para P10 ou acrescentar alguma coisa em P9. Muito importante ressaltar aqui que a microfisioterapia é uma técnica muito jovem e em pleno desenvolvimento. O desenvolvimento da microfisioterapia não para. Toda a descoberta, todo o trabalho desenvolvido até hoje consolidado, mas ainda não se parou de se desenvolver a microfisioterapia. Né? E o que é, de fato, essa microfisioterapia? Ela é uma técnica de terapia manual que avalia e trata por meio de toque. É uma técnica totalmente manual, 100% manual. Utiliza-se de toque sutil na pele do paciente para que se realize os estímulos de correção do corpo para que o paciente, a pessoa possa melhorar. Tá? O terapeuta pesquisa, né, com um toque o corpo todo, então ele vai fazer um mapeamento no corpo do paciente, ele vai trabalhar esse corpo como um todo, identificando as áreas que perderam seu ritmo vital fisiológico, ou seja, o terapeuta irá buscar áreas, pontos específicos dados pela microfisioterapia que perderam o seu ritmo vital fisiológico, que nada mais é do que uma restrição ou uma área de disfunção. Né? E a partir de então, irá realizar um estímulo. E o que é essa perda de vitalidade falada? Né? A perda de vitalidade ela acontece decorrente de eventos físicos, químicos e emocionais. Esses eventos físicos, químicos e emocionais, eles vão impactar o corpo e o organismo, o nosso corpo, vai ser traumatizado a partir do momento que ele não é capaz de gerenciar ou não é capaz de reconhecer o agente agressor, por não ter vitalidade para reagir diante do evento, correto? Então a perda de vitalidade ela pode acontecer por eventos físicos, um trauma, um entorse, uma queda, pode acontecer por um evento químico ou emocional. Muito conhecida no meio, pessoal, falar-se sobre a microfisioterapia em ambientes emocionais, mas não é uma técnica que atua somente nas emoções, tá bom? É uma técnica de terapia manual e também atua diante de traumas físicos, tá? De eventos físicos. E o tratamento? O tratamento ele é feito a partir do momento que o terapeuta identifica as áreas de restrição. O terapeuta vai fazer um mapeamento, vai identificar no corpo do paciente zonas onde existe restrições ou a perda de vitalidade e ele realizará gestos específicos da microfisioterapia. Ele vai realizar um estímulo para que o corpo venha a reconhecer a área afetada e iniciar um mecanismo de autorregulação. O mecanismo de autorregulação, todo mundo possui ele, todas as pessoas possuem, e a partir do instante que o terapeuta estimula esse corpo à autorregulação,
né, ele vai iniciar o seu processo, gerando em algumas situações alguns sintomas, né, algumas reações pós-tratamento. Essas reações, elas são ditas na microfisioterapia, elas são existentes, tá bom? Então é importante que se saiba disso. A microfisioterapia, ela tem indicações para praticamente todos os tipos de problemas, né? Então eu trouxe aqui para vocês o texto dizendo que por ser um método que trata o corpo como um todo e estimula a recuperação da vitalidade e capacidade de autorregulação do organismo, pode auxiliar praticamente em todos os casos clínicos. Microfisioterapia, como eu disse antes, é uma ciência ainda a desenvolver, está ainda em desenvolvimento, né? Além do que já existe consolidado, ainda existem buscas de novas informações e é possível auxiliar praticamente todo tipo de caso clínico. Quando a gente pesquisa, nós identificamos a microfisioterapia atuando em dermatites, insônias, problemas de depressão, dores físicas, fibromialgia. São muitos e muitos casos de atuação da microfisioterapia com resultados muito importantes. É importante frisar isso, pois em língua portuguesa existem poucos estudos, em outras línguas existem mais, então sempre se questiona por aí sobre a idoneidade da microfisioterapia, se ela funciona, se não é charlatanismo, entre outras coisas, mas sim, a microfisioterapia tem um embasamento teórico bastante profundo, busca informações aí na sua teoria lá da embriologia, do desenvolvimento celular, e traz aí até os aspectos emocionais dentro da visão do corpo humano, tá bom? Uma técnica muito aprofundada, existem vários estudos em outras línguas e também na língua portuguesa, dando crédito ou validando essa técnica. Então, diante das pesquisas, se funciona, se não funciona, se é verdade ou não, eu vou deixar isso para cada pessoa tirar as suas conclusões, mas existem várias informações aí na internet para validar a técnica e não acredito que não exista o porquê não acreditar no funcionamento da microfisioterapia. Sobre as contraindicações, não se tem contraindicações muito específicas, né? Algo meio relativo, depende do que você busca, né? Vou ser sincero, se você, dentro dos estudos que eu fiz, dentro daquilo que eu conheço da microfisioterapia, se você está diante de um quadro neurológico, teve um AVC, não espere que a microfisioterapia de repente vá quebrar todo o teu espasmo muscular, te tirar de condições de rigidez e te trazer uma vida plena. Não é por aí. Fisioterapia não é milagre, né? A micro não faz milagre, mas sim, diante de queixas que essa pessoa pode ter, eu acredito que a microfisioterapia pode ajudá-lo a resolver algumas questões, algumas dores, e esse paciente pode sim ser indicado para microfisioterapia. Tá? Sobre as consultas, são indicadas entre 2 a 3 consultas, com intervalos entre 20 e 60 dias. Isso é muito relativo, isso depende muito de paciente para paciente, mas é mais ou menos assim que se trabalha. Tá? E esse tempo é importante para que o corpo do indivíduo possa se autorregular. Sobre suas reações, como eu tinha dito anteriormente, quando o terapeuta gera um estímulo no paciente com a microfisioterapia, ele vai iniciar um processo de autorregulação, que já foi falado, né, que é um processo que existe em todo ser humano, e a autorregulação do corpo. Dado o estímulo, esse processo se inicia e pode gerar algumas respostas pela autorregulação do organismo. E
pode durar em torno de 2 a 3 dias essas respostas chamadas de reações. A pessoa pode ter sonolência, indisposição, mas diante das informações verídicas, são poucas as reações, normalmente sonolência, indisposição, e passa entre 2 a 3 dias. Pode surgir algumas outras reaçõezinhas, mas normalmente a maior parte dos pacientes não apresentam nenhum tipo de reação. Mitos sobre microfisioterapia, né? É importante reforçar que a microfisioterapia não vai apagar do corpo os traumas do passado, mas sim tratar o impacto que esses eventos tiveram para o corpo. Na realidade, a microfisioterapia não sai lá deletando tudo que existe no corpo da pessoa. A microfisioterapia vai tratar o impacto, a alteração que esse trauma gerou no corpo, mas o trauma ele não vai ser apagado ali, não tem como tirar isso da cabeça de ninguém. Tá? É um método manual que não depende da verbalização por parte do paciente e do terapeuta. E o tratamento é feito com o paciente vestido. É importante a gente frisar nesse conceito. Microfisioterapia não é espiritismo, não é nenhuma questão de uma outra frequência ou algo do tipo, tá? A microfisioterapia ela é toque, ela é manual e não depende da verbalização do paciente e do terapeuta. Porém, durante as sessões é muito comum que os dois entrem em alguns assuntos devido aos estímulos dados e aos traumas encontrados, às alterações encontradas. Então, pessoal, a gente chega aqui no final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu joinha, se inscreva aí no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Deixe um comentário, sua dúvida, para que a gente possa estar esclarecendo. Espero que o vídeo tenha sido de grande valor, que possa esclarecer as suas dúvidas e a gente se vê nas próximas aulas. Forte abraço, comunidade de fisioterapia!